Vasco joga segunda-feira contra o Flamengo, o clube buscando reforços. Lá no GE. Globo tem uma reportagem falando sobre o processo das contratações. Vamos falar do Vasco! Tem uma galera reclamando lá da 777. A gente tem aí uma postagem, redes sociais do Vasco da Gama, cobrando a galera da SAF lá. Vamos lá? É um ofício? Ah, é um ofício. Então, da diretoria do clube. Do clube. Considerando, abre aspas, hein? Considerando a situação alarmante do time de futebol do Vasco no Campeonato Brasileiro e as dificuldades de pagar pontualmente algumas obrigações, nós, como representantes do clube de regatas Vasco da Gama, gostaríamos de convocar uma reunião emergencial do Conselho o mais rápido possível, antes da que está marcada para 21 de junho, para discutir alguns temas. Inclusive, na semana passada, teve uma manifestação em frente à sede da 777 lá nos Estados Unidos. Verdade. Galera com umas faixas em inglês. Exatamente. 777 is a fraud. Fraude em inglês. Pessoal reclamando. E aí a gente viu aí esse documento oficial da diretoria do Vasco, Breyle. O que acontece? Por que essa convocação, essa chamada com urgência de uma reunião do conselho? Bom, primeiro é que a diretoria do clube não pode tirar o corpo fora também. Ela também tem participação e responsabilidade nesse momento. Primeiro, pela má administração, que levou o Vasco a esse ponto de ser vendido e precisar de uma SAF para ter alguma perspectiva de sobrevivência, e também pela forma como o negócio foi conduzido, como essa transição aconteceu. Repito, eu fico muito confortável para falar isso porque eu dizia no ano passado. Isso é verdade, eu lembro bem. A maneira como se conduz o processo de SAF aqui no Brasil tem sido muito assodada, de fazer a coisa a partir de uma proposta e direcionar para isso. Então surge uma empresa interessada, já vai, vende e é para aquilo ali, como aconteceu com o Vasco e com o Cruzeiro. Por quê? Clubes em situação de total desespero. Da SAF, quando estava direcionado, mas ainda não, o acordo não estava oficializado, todo mundo saiu prometendo para a torcida do Vasco que a realidade ia mudar instantaneamente. Ia chegar a SAF e o Vasco ia voar. Tanto é que o Josh Vander, o CEO da 777, chegou ao ponto de dizer, não, é o último clássico que o Vasco disputa em condição de desigualdade com o Flamengo. Essas pessoas foram transformadas em vilões. Como assim você não... investimento houve, não houve? A SAF até agora trouxe mais problemas ou soluções? Tá esse cenário de terra arrasada, não é um exagero? Mas se a gente olhar a perspectiva da SAF de investimento, está dentro do esperado, como aconteceu no Cruzeiro, é investimento gradativo, E a 777 é um exemplo de como os torcedores não devem se iludir com SAF. Nenhum investidor estrangeiro, nenhuma SAF vai chegar e tornar o time campeão instantaneamente. Isso não vai acontecer. Até porque só tem um campeão por ano. Não, só tem um. Para o brasileiro, obviamente, um para a Copa do Brasil. Tem um monte de gente com SAF, como tem em vários lugares da Europa. Se for 20 SAFs, vão cair 4 do mesmo jeito. Se for 20 SAFs, 4 vão cair. Porque a discussão aí, desculpe interromper, a discussão me parece que é a seguinte, e aí a gente tem de ver como que foi feito esse contrato. Porque se a diretoria do clube, o modelo associativo, está em dúvida ou está convocando uma reunião com a SAF, que, entre aspas, não tem dado satisfação mais nenhuma, porque é bom a gente lembrar isso para o torcedor. Quando o clube vira SAF, ele tem dono ou donos. Não existe mais modelo associativo. Então, o conselho, o conselhinho, o conselhão, o conselho deliberativo, entre aspas, no futebol, não apita mais nada. Ainda bem que você não apita mais nada. Ainda bem que você falou isso, porque eu ia perguntar exatamente isso. O que esses caras apitam no Vasco hoje? A dúvida que eu tenho é essa, Breyle, porque... Eles podem intimar, chamar... do Vasco convocar uma reunião com a SAF, dá a impressão de que ou o contrato ainda tem dúvida, ou a dúvida em relação a como foi feito o contrato, e aí tem de ver se isso pode ser modificado de alguma forma ou não, que cá entre nós é muito difícil, todo mundo assinou, acabou. E por que isso está sendo agora voltado, sendo conversado? É o momento do time que está fazendo o conselho ser pressionado e, entre aspas, dar uma satisfação para a torcida. Olha, a gente não está conformado com a situação do time. Está vendo? A SAF tem de se explicar. Porque a SAF, na prática, não tem de se explicar de nada. A SAF no Brasil é dona agora, não é? Como uma salvadora dos clubes. Isso é um erro profundo que a gente está cometendo aqui no Brasil. Então, assim, o meu clube vai virar SAF. A partir de agora não tem mais dívida, vai contratar uma máquina, vai ganhar tudo. Não é assim.
Não é assim. Até tem certa influência, porque o clube continua acionista, Sim, mas é um isso acionista minoritário. E aí você não tem força para obrigar a 77, por exemplo, a antecipar investimento. Se a 777, o investimento está previsto para agosto ou para depois da janela, se o clube foi irredutível nisso, o investimento não vai chegar. Se a SAF foi irredutível, não vai chegar. Agora,